Então, boa noite, amados que nos assistem mais uma vez nessa noite de quinta-feira, dia 14/5. Nós queremos trazer uma palavra nessa noite para as nossas vidas, para aquilo que nos traz conforto, nos traz paz ao nosso coração, diante da situação e diante dos momentos que estamos vivendo na nossa vida. Então, eu creio que a cada dia Deus nos dá a oportunidade de vivermos coisas especiais, momentos de alegria, momentos que são maravilhosos para a nossa vida, momentos que Deus, Ele fala ao nosso coração, momentos que Deus se manifesta de formas diferentes nas nossas vidas. E eu creio que cada um de nós está vivendo esses momentos. Estamos vivendo momentos de aprendizado, estamos vivendo momentos de insegurança de alguns lados na área profissional, talvez, de insegurança, mas uma certeza nós temos. Eu creio que esses momentos que estamos vivendo são momentos que nos fortalecem a vida espiritual, nos traz ânimo na nossa vida espiritual, para que a gente possa crescer, para que a gente cresça, para que a gente desenvolva a espiritualidade na nossa vida e cresçamos também espiritualmente no dia a dia, como servos de Deus, como servos obedientes e servas de Deus também. São momentos que Deus está nos dando para que a gente possa crescer e amadurecer também a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de dependência nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz algo interessante, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir, eu creio que esses são os momentos que estamos vivendo, momentos de aprendizado. Então, eu quero desejar nessa noite uma boa noite para você que está conosco nessa noite, para ouvir a palavra do Senhor e aprendermos juntos, né? São momentos que nós temos, não podemos nos reunir muitas pessoas no culto, mas a gente tem esse momento de comunhão, de poder meditar na palavra de Deus. Isso nos alegra o coração também, de poder viver esses momentos de comunhão, de meditar na palavra. Pelo menos essa liberdade nós temos de meditar na palavra do Senhor nesses momentos de necessidade. E eu quero trazer uma palavra nessa noite lá em Mateus, que se encontra em Mateus, no capítulo 14. A partir do versículo 22, diz assim: logo em seguida, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a partir a ir na frente dele, para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para a casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já era alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas, ao vê-los andando sobre o mar, os discípulos assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas, né, até onde tu estás. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo subiram no barco e o vento cessou. Até esse texto. Esse texto também ele relata lá em Marcos, capítulo 6, no versículo 45 ao 52, e também em João, capítulo 16, versículo 1. Eu escolhi o Mateus,
no capítulo 14. Interessante que antes de Jesus manifestar dessa forma maravilhosa, dele expressar esse milagre, viver o sobrenatural aqui, Jesus ele faz a primeira multiplicação dos pães, ou seja, os discípulos presenciaram algo espetacular, algo maravilhoso, né? Algo que supriu as necessidades não só dos discípulos que estavam com ele, mas também da população que seguia Jesus. Então, foi um momento que os discípulos tiveram a oportunidade, o privilégio de poder não só ver, mas experimentar também da manifestação e do milagre que Jesus realizou de multiplicar os pães. E é interessante que logo em seguida, antes de dispensar a multidão, Jesus ele dispensa os discípulos. Tem um dos textos, tem uma tradução que ele diz que Jesus obrigou os seus discípulos a irem para dentro do barco e passarem para o outro lado do mar. Então, Jesus obrigou eles e ficou ali para dispensar as multidões. Depois que Jesus dispensa as multidões, Jesus, o que ele faz? Ele foi, quando começa a anoitecer, ele subiu ao monte para orar em particular e sozinho. Queridos, é interessante esse momento essa forma que Jesus faz, ele dispensa os discípulos, ele dispensa as multidões, os discípulos mandam ele pegar o barco, eles pegam o barco, né? E a multidão, Jesus fica ali, dispensa eles, e Jesus vai sozinho ao monte. Ou seja, era um momento que Jesus precisava de um particular. Só ele, Deus. É ele, Deus, que estava essa necessidade de Jesus estar sozinho com Deus. Esse texto nos remete isso, porque diz lá no versículo 22 que enquanto ele mandava as multidões para casa, tendo mandados para casa, subiu ao monte para orar em particular, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Então anoitece, Jesus está sozinho, em particular, era um momento particular dele e de Deus. Era um momento que Jesus precisava estar sozinho com Deus. Eu creio que esse momento que vivemos, nós temos tido os nossos momentos em particular com Deus, principalmente esses que estão fazendo as 24 horas de intercessão, agora no dia 17, se eu não me engano, nós já vamos para 60 dias de 24 horas de intercessão ininterrupta. Então, durante as 24 horas do dia tem alguém orando, já vai fazer 60 dias que a igreja está assim. E eu creio que esses são os momentos que nós estamos sozinhos na nossa casa orando. E é o momento também que Jesus tirou para orar sozinho, né? Jesus tirou esse momento para estar em particular com Deus, e nós precisamos desse momento particular com Deus. Só nós e Deus, longe da esposa, longe dos filhos, longe da comunidade, longe de todo mundo. Só nós e Deus. É o momento que nós podemos expressar os nossos sentimentos, é no momento que nós podemos expressar as nossas angústias, as nossas dores, as nossas emoções. É o momento de agradecer por livramentos que Deus nos deu. Então, é um momento que nada vai nos atrapalhar, nada vai impedir de nós dialogarmos com o Senhor e conversar, abrir o coração com o Senhor. E Jesus fez isso. Jesus fez isso. Então, ele fica só com Deus, né? Só no monte para orar a Deus, e nesse momento sozinho com eles. Depois disso, o que Jesus faz? Jesus, o barco já estava longe da terra e sacudindo pelas ondas, porque o vento era contrário. Ali os discípulos já estão enfrentando dificuldades. Nós encontramos aqui os discípulos já enfrentando uma certa dificuldade, porque remando e com o vento já forte, o vento contrário ao que eles estavam remando, né? Então eles já estão com dificuldade. Jesus, então, ele vai ao encontro, isso já era madrugada. Jesus foi até eles andando sobre o mar. E é interessante essa caminhada de Jesus. Tinha necessidade de Jesus mandar que eles fossem em frente? Será que tinha essa necessidade de Jesus mandar que eles fossem à frente deles se ele ia encontrar com eles no mar? Mas é porque eu creio que Jesus queria mostrar alguma coisa para eles, e o que Jesus queria mostrar, em primeiro lugar, Jesus queria ter um particular com Deus, em primeiro lugar. Era um momento a sós com ele no monte. Depois ele caminha por sobre o mar e vai ao encontro dos discípulos. O mar está revolto, sacudindo, o vento está forte. E o que os discípulos enxergam?
O que eles estão enxergando quando eles veem o mar batendo, as ondas batendo sobre o barco, o barco sacudindo para um lado para o outro? Eles devem estar com medo nesse momento, né, por causa das ondas. Já era madrugada, e quando eles enxergam alguém andando por sobre o mar, eles levam aquele susto. E Jesus diz: calma, que sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui. E quantas vezes nós passamos por esses momentos? Momentos que estamos angustiados, tristes, estamos decepcionados com as coisas, estamos ansiosos por coisas que nós esperávamos e não conseguimos, ou não conquistamos, ou não adquirimos, tantas coisas que nós sonhamos e não conseguimos colocar em prática, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desafios que a gente tem pela frente, e eu creio que os discípulos estão vivendo isso, e nós estamos vivendo, nós vivemos isso também. Eu creio que essa quarentena que estamos vivendo, esse afastamento das pessoas, agora está voltando ao normal, mas muito lentamente. Mas é interessante que quantas pessoas tiveram que parar os seus projetos e parar os seus sonhos para viver algo que ninguém sabia e ninguém sabe ainda lá no final o que vai acontecer. E assim também, os discípulos, então, eles estão no meio de um mar, com um vento forte, o mar se revoltando, mexendo o barco para um lado para o outro, enxergam alguém caminhando sobre as águas, eles ficam assustados. E é nesse momento que eles estão assustados, que Jesus, né, eles gritam de medo, mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Lá no versículo 26 de Mateus, capítulo 14. Eles gritam com medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não tem mais. Não tem mais. Interessante a postura de Pedro aqui, lá no versículo 28. Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda eu ir sobre as águas até onde estás. Queridos, Jesus acabaram de fazer um milagre, acabaram de falar com eles, mandando eles para o mar, e Pedro não reconheceu a voz do Senhor. Ele não reconheceu que era Jesus que estava andando sobre as águas. Ele questiona: se és tu, manda que eu vá até o mar, até onde tu estás. E Jesus disse: vem, pode vir. Pode vir. E, queridos, esses questionamentos que nós fizemos, muitas vezes Deus está agindo nas nossas vidas, Deus está manifestando de uma forma graciosa, Deus está suprindo, Deus está nos honrando em todas as áreas da nossa vida. E nós ficamos questionando se é Deus ou não é Deus que está falando, se é Deus que está fazendo ou não é Deus que está falando. Nós questionamos muitas vezes. E para que a gente pare com esses questionamentos, até o título que eu coloquei lá no YouTube, também no Facebook, é Saindo da Zona de Conforto, né, para viver o sobrenatural de Deus. Pedro precisou sair da zona de conforto para viver o sobrenatural que Jesus estava apresentando para ele. E o Senhor tem apresentado opções e condições, digamos, para que a gente viva esse sobrenatural de Deus, e esse sobrenatural de Deus, eu creio que nós já estamos vivendo hoje. Muito mais ainda do que nos dias normais, que nós dependíamos de nós mesmos, hoje nós dependemos pura e simplesmente de Deus. E Pedro aqui, ele está dependendo somente da confiança de que era Jesus mesmo que havia dito para ele: vem. Então vem, Pedro. Se és tu, Senhor, quando Jesus diz: sou eu, não tenho medo. E nesse momento que Jesus diz isso, Pedro: se és tu, diga que eu, manda que eu vá. E Jesus diz: então vem. Só que se vir até Jesus, Pedro precisou tomar uma posição para ir e viver o sobrenatural que Jesus estava proporcionando para ele naquele momento. E muitas vezes o Senhor está proporcionando para nós, mas nós precisamos também sair da nossa zona de conforto. É preciso sair da zona de conforto. Pedro saiu da zona de conforto, ele sai do barco
e ele vai em direção a Jesus. E ele começa bem, ele começa andando sobre as águas. Por quê? Porque ele está focado em Jesus. Ele tem um foco, ele tem um plano na vida dele. E o plano é ir até Jesus. O plano é se aproximar de Jesus. O plano de Pedro é ir a Jesus, porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Ele tinha um plano e um propósito e uma visão que Jesus estava dando para ele. Vem até mim, porque sou eu. Sou eu. Então pode vir. E Pedro, ele toma essa posição dele ir imediatamente, dele participar, dele ir a Jesus e participar com Jesus daquela caminhada no sobrenatural. Porque não era uma caminhada normal que Jesus estava fazendo, ele estava caminhando sobre as águas. Era uma caminhada sobrenatural. Jesus saiu do natural, estava vivendo agora o sobrenatural, andando acima das águas, por cima das águas, e Pedro, ele diz para Jesus, Jesus, se és tu, manda que eu vá até contigo. Então Jesus faz o convite, então vem, ou seja, Jesus estava convidando ele para sair do natural dele e viver o sobrenatural. E eu creio que esses dias que estamos vivendo, o Senhor está nos chamando para sair do natural e viver o sobrenatural dele. Depender do sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas para isso precisamos sair, romper com o natural e passar a enxergar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Isso em todas as áreas. Mas não basta, Pedro, ele saiu do natural e ele começa a bem viver o sobrenatural. Só que não basta vivermos o sobrenatural por um momento. É preciso fixar os olhos em Jesus para que o sobrenatural de Deus se manifeste sempre na nossa vida. Ou seja, na nossa caminhada, no desafio que temos pela frente, essa caminhada no sobrenatural de Pedro, de andar sobre as águas, ele precisava continuar com os olhos fixos em Jesus. E assim também, queridos, nós queremos viver o sobrenatural de Deus, querendo ou não querendo, nós temos que viver. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, eu creio que o propósito de Deus, nesses dias que estamos vivendo, é para que todo o povo de Deus aprenda a viver o sobrenatural de Deus. Viver os milagres de Deus, depender dos milagres de Deus e interpretar os milagres que Deus está fazendo na nossa vida. Aqui Pedro, ele reconheceu que era Jesus, quando Jesus manda, ele começa bem, ele começa fixando os olhos em Jesus, mas quando ele começa uma caminhada em direção ao propósito, ele tira os olhos, ele tira o foco. Querido, se você tem um plano, você tem um propósito, você tem um desafio na tua vida, e você colocou diante do Senhor esse desafio. Olha, Senhor, o meu plano é esse, o meu foco é esse, o meu desafio é esse. Meu desafio é esse. Não deixe os teus olhos fixos em Jesus. Fixa os teus olhos em Jesus. Nada pode te fazer desviar do olhar dos projetos e dos sonhos que Jesus tem colocado no teu coração. O que afundou Pedro não foi as águas. Não foi as águas, foi ele tirar o foco de Jesus. O que nos afunda na nossa espiritualidade, queridos, nas nossas conquistas que temos colocado diante do Senhor, é que nós temos tirado o foco de Jesus. Os nossos olhos precisam estar focados no Senhor. Quando nós focamos os nossos olhos no Senhor, nada pode nos levar para baixo. Nós podemos passar por tempestade. Por que Pedro afundou? As pessoas vão dizer, mas tinha um vento e o mar estava revolto por causa do vento. Mas Pedro iniciou bem. E Pedro iniciou, não foi quando as águas estavam calmas, foi quando as ondas estavam fortes, o vento estava forte, tudo sacudia na sua volta, o barco estava balançando, e Pedro salta sobre as águas e ele começa a andar sobre as águas, ou seja, no sobrenatural de Deus. Se você quer viver o sobrenatural de Deus todos os dias, a cada momento, a cada situação, que você quer ver as situações de tragédia se reverter em situações de bênção,
você precisa fixar os teus olhos em Jesus, para não afundar com os teus projetos e os teus sonhos pessoais. Muitos sonhos e muitos projetos nossos, eles vão por água abaixo, porque nós não colocamos Jesus como parte dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Porque tiramos o foco, ou se colocamos, no meio do caminho nós tiramos os olhos de Jesus. Pedro tirou os olhos de Jesus e ele afundou. Ele afundou. Não foi o vento que afundou Pedro. Não foi as águas que afundaram Pedro. Foi ele ter tirado o foco, os olhos de Jesus. Queridos, independente desses momentos de dificuldades, nós não podemos tirar o foco de Jesus. Entender quão importante é nós vivermos e dependermos do Senhor. O vento contrário, ele estava dificultando a volta daqueles discípulos para a beira do mar, para a beira da praia. Estava dificultando. Mas Jesus estava com eles. Queridos, independente dos ventos, independente das ondas, independente das dificuldades, independente dos acontecimentos da volta, independente da insegurança, da onde você está, seja no trabalho, seja na espiritualidade, foca em Jesus. Foca em Jesus. Às vezes nós agimos como Pedro. Muitas vezes nós somos afoitos, nós iniciamos bem e paramos porque olhamos para as dificuldades e olhamos para os problemas. Pedro começou bem lá atrás, lá na oração com Jesus. Lá no início, Pedro já tinha falhado. Pedro começou bem andando no barco. Pedro começou bem andando sobre as águas. Pedro começou bem dizendo que seguia Jesus e faria por ele. Ele morria por Jesus. E ele falhou. Mas Jesus continuou com ele. Porque mesmo nas suas falhas, ele voltou a ter o olhar para Jesus. Ele voltou a ter o olhar para Jesus. Quando ele tirou o foco do objetivo aonde ele queria estar onde Jesus estava. Aonde Jesus estava. Não é por fato dele andar sobre as águas, mas o fato é. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhe imediatamente, tende coragem, sou eu. Tem uma tradução que vai dizer, tem de bom ânimo, sou eu. Não temais, não temam, sou eu. E Pedro responde, Senhor, se és tu, manda eu ir sobre as águas, onde tu estás? Aonde Pedro queria ir, queridos? Aonde Pedro queria ir? Era só andar sobre as águas? Não, Pedro, o foco de Pedro era ir aonde Jesus estava. Aonde Jesus estava era o foco de Pedro. Pedro não poderia ter tirado o foco de onde Jesus estava. Ele afundou porque ele tirou o foco em ver aonde Jesus estava. E nós muitas vezes afundamos, nos desiludimos, nos entristecemos porque tiramos o foco de Jesus, tiramos o foco onde Jesus está. Nós queremos ir aonde Jesus não está, nós queremos fazer o que Jesus não faz, nós queremos falar aquilo que Jesus não mandou nós falar, nós queremos falar, e nós nos damos mal. Pedro, ele afundou porque ele tirou o foco, ele disse que queria estar aonde Jesus estava. Era onde Jesus estava longe do barco, mas em cima das águas, e Pedro começa bem a sua caminhada em direção a ele, sobre as águas. Mas quando ele tira o foco de onde Jesus estava, o plano dele, a caminhada dele sobre as águas, era ir até onde Jesus estava, ou seja, do ponto A ao ponto B. Mas no meio do caminho ele tira o foco e ele afunda. E é isso que tem derrubado o ser humano, é isso que tem derrubado as pessoas, é isso que tem tirado a fé das pessoas, tem morrido, porque as pessoas têm depositado a sua fé, têm depositado a sua confiança, não no Senhor, não em Jesus, não em Deus, mas têm depositado na sua força,
no seu ânimo, na sua coragem, quando, na verdade, a nossa força vem de Deus. Jesus disse, vem, Pedro. Ou seja, Jesus estava dizendo, o foco precisa ser em mim, Pedro. Você precisa olhar para mim. Você que está desesperado, você que está desanimado, você que está triste, você que está decepcionado, talvez com as pessoas que te decepcionaram. Talvez o teu patrão te demitiu nesse momento de crise. Talvez se você tivesse ficado no emprego, ele não ia poder te pagar igual, você ia criticar ele da mesma forma. Independente do que aconteceu, independente do que você está vivendo, agora é momento de olhar e focar em Jesus, fixar onde está Jesus. E você dizer, onde está Jesus, eu quero estar também. Que o meu plano é estar onde Jesus está. Muitas vezes nós iniciamos bem e paramos mal. Porque olhamos para as circunstâncias, olhamos para as dificuldades e olhamos para os problemas. Talvez você estava esperando que alguém lhe alcançasse a mão. Ninguém te alcançou a mão. Mas Jesus estava com os braços abertos, não com a mão, mas com os braços abertos, te acolhendo, te amparando e te socorrendo nesses momentos. Nós olhamos esperando a ajuda de alguém, quando na verdade os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Jesus que nos ampara, Jesus que nos socorre, Jesus que nos dá paz, e Jesus que nos dá ânimo e nos dá coragem para que a gente possa ir em frente. Mesmo nós estando vivendo ou vivemos dias difíceis, dias de tribulação, dias de angústia, não podemos tirar o foco de Jesus. Não podemos tirar o foco de onde Jesus está nos levando. Aonde Jesus quer me levar. Pedro tinha uma direção, a direção era Jesus. Jesus está lá. Lá na frente Jesus está. Só que para chegar até lá eu precisava romper com o sobrenatural. E Jesus disse, Pedro disse, Jesus, se és tu, manda que eu vá até ti. O que Pedro estava dizendo para Jesus? Eu preciso romper o sobrenatural. Você só consegue romper o sobrenatural, queridos, quando você coloca Jesus como fonte de alimentação tua, fonte de inspiração, fonte de amparo e fonte de socorro. Pedro fez isso quando ele diz, manda que eu vá até ti. E Jesus diz, vem, Pedro, pode vir. Jesus tinha dito, você pode romper o sobrenatural, você vai caminhar sobre as águas, se tu for no homem natural, você vai afundar. Mas se você vier no homem espiritual, você vai conseguir caminhar sobre as águas, você vai chegar até mim, Pedro. Você vai chegar até mim. O que Jesus nos convida, queridos, é para que a gente possa viver esse sobrenatural e colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos planos diante do Senhor. Talvez você tenha alguém no trabalho que te perturba, que te incomode, talvez você tenha passado humilhação. Coloque diante do Senhor e diga, Senhor, o que me separa do barco até onde você está é as águas turbulentas, o que separava Pedro de onde Jesus estava, mesmo que Jesus estava sobre as águas, mas o que separava os dois entre o barco e onde Jesus estava eram as águas turbulentas, e o vento separava. E Jesus disse, Pedro, você precisa passar por estas águas, você precisa passar por esse vento, por essas ondas que estão batendo, mas a forma de passar é você focar em mim. Quando Jesus disse que Pedro podia ir a ele, Jesus estava dizendo exatamente isso. Pedro, você precisa focar em mim, você não pode olhar para as ondas, você não pode olhar para o vento, você precisa romper do natural que você está ao sobrenatural. No espaço que existe entre eu e este barco, existe algo que você precisa romper, e isso é pela fé, Pedro, que você vai vencer. Isso é pela fé, e a fé você consegue romper os obstáculos quando você crê verdadeiramente, quando você olha não para os obstáculos, não para as tempestades, não para as águas turbulentas, mas você olha
para o foco, que é Jesus que está à frente te esperando. Jesus estava esperando Pedro lá na frente, mas ele precisava, naquele exato momento, romper com esse sobrenatural de caminhar sobre as águas. E a minha pergunta, queridos, para você, o que você está esperando para dar esse passo de fé que Jesus está mandando você dar? Que você foi convidado a dar um passo de fé, a caminhar pelo sobrenatural de Deus, não por aquilo que você vê. Jesus está te esperando. Jesus disse, Pedro, vem. Jesus não foi lá na beira do barco pegar ele pela mão e caminhar pela mão, não. Jesus disse, vem. Ele precisava romper o natural e viver o sobrenatural naquele momento. Jesus está te esperando para que você rompa com o teu natural e viva o sobrenatural dele todos os dias. É o convite que o Senhor te faz, queridos, a romper com o sobrenatural. O que te separa? Imagine que você está naquele barco como os discípulos estavam. Jesus está, sei lá, 100 metros dali. O que separava Jesus do barco? As ondas e o vento e as águas. Ele estava seguro dentro do barco. Mesmo que o barco estivesse se movendo, mas ele estava dentro do barco, ele não ia afundar. E ele preferiu, no início, sair do barco, ou seja, sair da zona de conforto e romper com o sobrenatural, caminhar sobre as águas. O que Jesus te convida a fazer é rompa o natural. Saia da zona de conforto e viva o sobrenatural de Deus. Saia daquela zona de conforto que você vive para viver o sobrenatural de Deus. Pedro viveu o sobrenatural de Deus porque ele rompeu com o natural dele. O natural dele era estar dentro do barco. O sobrenatural de Deus era passar por sobre as águas, enfrentar as águas, enfrentar o vento e enfrentar que ele não afundasse até chegar a Jesus. E ele fez, por boa parte do percurso ele fez. Mas por um momento ele tirou o foco, ele tirou a visão, os olhos dele se desviaram de Jesus e se voltaram para as tempestades. E é isso que te afunda, é isso que te faz sofrer muitas vezes, queridos. Você tira o foco que Jesus é o teu sustentador, Jesus é aquele que te cura, aquele que manifesta os milagres na tua vida. Você tira o foco dele e coloca o foco nos teus problemas, nas enfermidades que você vive, nas lutas que você vive. Isso nos desmotiva, isso nos derruba, isso nos leva para baixo. Hoje o seu Gonçalves me ligou, o esposo da Dona Vera, ele me ligou, pastor, me liguei para ver como é que vocês estão. E para dizer que eu fui no médico, os resultados dos meus exames deram todos positivos, eu não tenho nada no meu pulmão, eu não tenho problema de saúde nenhuma. E ele disse que foi Jesus que me curou. Jesus que me curou, porque eu fui ao médico, agora o médico revisou todos os exames, eu não tenho nada de enfermidade, Jesus me curou. Ele me ligou hoje à tarde para dizer, eu fui curado, pastor. E ele disse, eu quero testificar na igreja. Eu quero ir no culto para testificar o milagre que Jesus fez na minha vida. Eu não tenho nada no pulmão. Eu não tenho nada na minha saúde, eu estou curado. Queridos, esse sobrenatural de Deus é preciso romper com o natural, com a zona de conforto que nós vivemos. É preciso romper com aquela descanso que a gente tem de dizer, olha, eu estou vivendo aqui, tá bom, nessa zona de conforto, nada me aflige. Não, você só vive o sobrenatural de Deus quando você sai da zona de conforto. E eu creio que esses acontecimentos, o propósito desses acontecimentos, dessa contaminação com o vírus, desse coronavírus, eu creio que um dos propósitos que está acontecendo na igreja do Senhor Jesus é o povo, a igreja, vivendo o sobrenatural de Deus nesse momento, na dependência verdadeira de Deus. Vivendo, olha, você vive verdadeiramente os planos e os propósitos de Deus, é uma dependência total de Deus nesses momentos que estamos vivendo. Eu creio que cada servo, cada serva de Deus está vivendo esse sobrenatural de Deus, na busca de Deus, quando você se comprometeu a orar e buscar o Senhor.
Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, então eu virei do céu, sararei a sua terra. Deus supre as necessidades quando nós nos colocamos diante dele, dependemos dele e descansamos nele. Pedro descansou por um dado momento, depois ele tirou a visão dele. A tua visão, os teus olhos precisam estar fixos em Jesus. Porque Jesus é o teu sustentador. É Ele que te dá coragem, é Ele que te dá ânimo, é Ele que te fortalece, é Ele que renova as tuas forças, queridos. Não esqueça, fixe teus olhos em Jesus. Não fixe teus olhos em homens e mulheres, talvez em pessoas que você esperasse nesse momento que as tuas necessidades iam ser supridas. Não espere, porque os homens te decepcionam, mas Deus jamais vai te decepcionar. Continue confiando, continue crendo, continue orando. Pastor, mas eu não recebi o que eu tenho buscado ainda. Continue orando. Deus é um Deus de misericórdia. Se você vive uma vida de Deus, se você quer viver esse sobrenatural de Deus, viva, convida Jesus para estar contigo. Jesus convidou Pedro, vem, Pedro. Mas Pedro precisava ir aonde Jesus estava. Aonde Jesus estava. E aonde você for, Jesus precisa estar contigo. Queridos, que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te fortaleça, que Deus te dê ânimo, Deus te dê coragem para que você saia da zona de conforto e viva o sobrenatural de Deus. Deus está te convidando a viver esse sobrenatural dele. Todos os dias, a cada momento, a cada situação, mesmo que você está dizendo, mas esses momentos são difíceis, esses momentos são terríveis, esses momentos que estamos vivendo são momentos de dificuldades que nós estamos vivendo. Não importa. Pedro estava vivendo a dificuldade dos ventos e as tempestades em mar. Jesus estava com ele. Jesus está contigo, queridos, te alimentando, te socorrendo, te dando ânimo, te dando coragem. E quando Pedro, então, ele afunda, ele grita, Senhor! Né? Mas ao perceber que o vento, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão. Não importa onde você caiu, não importa onde você fraquejou, não importa onde você tirou a visão, o foco de Jesus. Quando você clama a Ele, Ele vem e te socorre, Ele te estende os braços, porque Ele está de braços abertos te recebendo, esperando para que você grite por Ele, para que Ele te resgate de novo. E Ele coloca, então, Pedro sem salvo no barco de novo. E Ele diz, homem de pequena fé, porque duvidaste no meio do caminho. Continue crendo, queridos, independente se você recebeu, se você não recebeu, se você tem ou se você não tem. Continue crendo, continue confiando que Deus é fiel e Deus nos restaura, Deus nos renova. Deus nos renova. É a graça de Deus se manifestando. E que Deus te abençoe, queridos. E quando eles entraram no barco de novo, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. No final, quando você consegue andar nesse sobrenatural de Deus, rompendo com o natural, indo em direção a Jesus, as pessoas vão reconhecer que você é um filho de Deus, que você vive o sobrenatural de Deus. E Deus te chama para isso. Vamos orar, queridos. Coloque no teu coração aquilo que você precisa, se falta fé, se falta coragem, se falta dinheiro, se falta comida, se falta trabalho, não importa. Coloque nessa noite a mão no teu coração, nós vamos orar por ti nessa noite. Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos. Assim como Jesus foi com Pedro e socorreu ele, mandou que ele fosse a ele. Depois o socorreu pelo caminho, porque ele começou a afundar. Deus, quantas pessoas estão desesperadas nessa noite, estão tristes, estão, Senhor, inseguras com essa situação que todos estamos vivendo. Ó Deus, traz socorro e traz amparo, Senhor, para o teu povo, para aqueles que creem, aqueles que buscam em ti, Senhor,
Deus, eu quero colocar nas tuas mãos nessa noite, te pedindo, Senhor, derrama do teu sobrenatural sobre cada vida, curando, restaurando, trazendo ânimo, suprindo as necessidades do teu povo, Pai. Nós colocamos diante de ti, Senhor, nessa noite, porque creio, Senhor, que tu é o Deus de poder, tu é o Deus de milagre, é o Deus de cura, Pai. Eu abençoo, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, Pai. Que a tua graça se manifeste, o teu poder se manifeste, traz ânimo, traz coragem, Senhor, mesmo em meio ao caos, Pai. Deus, que as pessoas possam te ver, enxergar, fixar os olhos em ti, porque sabendo que só em ti somos supridos de tudo que necessitamos. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus te abençoe, queridos. Tenha uma noite abençoada